Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme biográfico de drama de 2011. Aluno da primeira série. Spoilers à frente. Atenção. E tome cuidado. O governo da República do Quênia anunciou que tem um programa que consiste em fornecer educação gratuita aos seus cidadãos através de emissões de rádio. O único requisito é trazer certidão de nascimento. A notícia então se tornou viral e fez com que os pais se aglomerassem para levar seus filhos à escola primária para matriculá-los e obter educação. Naquela ocasião houve algo único, pois, no meio de um mar de crianças pequenas, estava um senhor idoso que também veio fazer a inscrição. Ele é Kimani Maruji. Ele veio para a escola para estudar. Ele foi então abordado por uma mulher chamada Jane Obinshu, que era diretora e professora chamada Alfred. Maruji imediatamente entregou a Jane panfletos com informações escolares gratuitas. Jane, que sabia o que Maruji queria dizer, explicou que as escolas eram apenas para crianças. No entanto, Maruji discordou da afirmação de Jane, pois a informação que obteve pela rádio foi que a escola era gratuita para todos, não apenas para as crianças. Alfred, que ouviu essas palavras, sentiu-se ridículo com o pedido de Maruji. Ele levou Jane de volta ao trabalho porque sentiu que desperdiçariam centenas de pais registrando seus filhos se tivessem que servir o velho. Afinal, se ele quiser estudar, Maruji precisa ter seus livros e material de escritório, disse Alfred. No dia seguinte, começaram as primeiras atividades de ensino e aprendizagem. Enquanto Jane estava ensinando, Alfred abordou na aula e pediu que Jane saísse. Ele pretende avisar a chegada de Maruji. Alfred imediatamente se aproximou de Maruji e, como sempre, pediu a Maruji que voltasse para casa. Maruji nunca será aceito na escola porque não usa uniforme. Alfred achava que a vida de Maruji já era difícil. Com certeza Maruji não conseguiria cumprir os requisitos pois não tinha dinheiro para comprar um uniforme. Naquela época, Jane abordou Maruji com desconforto, perguntando por que uma pessoa idosa como Maruji estava tão ansiosa para ir à escola. Maruji perguntou se ele queria aprender a ler. Jane, que sabia disso, estava ansiosa para ajudá-lo. No entanto, Jane não pôde fazer nada, porque eles ensinam muitos alunos. Ser rejeitado muitas vezes evita que Maruji desanime. Ele estava determinado a atender a esses requisitos. Ele então foi a algum lugar comprar roupas com o dinheiro da venda de suas galinhas. Depois, quando estava em casa, ele mesmo costurou para fazer um uniforme escolar e limpou os sapatos para que parecessem adequados e aceitáveis na escola. No dia seguinte, ele estava pronto para ir para a escola totalmente vestido e com seu material de escritório. Porém, ao chegar ao portão da escola, foi abordado por Alfred e Jane. Jane não esperava que Maruji levasse tanto a sério a ideia de ir para a escola. Jane fica impressionada com seus esforços e decide acolher Maruji. Mesmo que Alfred a tenha avisado, haveria problemas para ela se ela aceitasse Maruji. Mas Jane ainda não se importa com o risco, pois se sente a diretora da escola. Ela aceitou Maruji com alegria porque Jane é conhecida como uma pessoa muito boa e se preocupa com a educação. Mesmo quando seu marido, Charles, pediu que ela parasse, ela recusou porque ela sente que o país precisa dela para educar a vida da nação. Durante a aula, Maruji foi ridicularizado pelas crianças de lá, porque ele parecia estranho. Os velhos Maruji ainda frequentavam a escola primária. No entanto, Maruji não ficou envergonhado. Ele estava muito confiante ao cumprimentar as outras crianças e disse que estudaria com elas. A primeira lição começa. Porém, por ter sido a primeira vez na vida que foi à escola, ele não conseguia segurar um lápis direito. Jane, que sabia disso, imediatamente o ensinou. Com essa aula, Maruji ficou muito feliz, pois conseguiu acompanhar bem suas aulas. Quando chegou a hora de voltar da escola, no caminho para casa, Maruji foi notada à distância por um dos pais do aluno, chamado Kamal. Tudo que ele sabia é que Maruji também frequenta a mesma escola que seu filho. Ele parecia não aceitar porque os idosos também frequentavam a escola. Ao mesmo tempo, Maruji também foi ridicularizado por seus colegas, pois viram o velho Maruji ainda de uniforme e indo para a escola. Chegando em casa, Maruji também repetiu as lições que aprendeu na escola. No entanto, ele ficou chocado com o chute em sua porta, dizendo-lhe para não ir à escola, porque a escola é para crianças. No dia seguinte, começa a próxima aula. A aula dificultou as coisas para Maruji e ele não conseguiu se concentrar nos estudos. Ele também foi convidado a se apresentar. Porém, devido à sua deficiência auditiva, ele nem prestou atenção ao que Jane lhe pedia para fazer. Naquele dia, Alfred fez uma verificação de limpeza dos alunos. Quando chegou a vez de Maruji, percebeu-se que seu lápis estava cego, então Alfred pediu que ele o apontasse primeiro. Quando ele estava prestes a apontar o lápis,
De repente Maruji ficou confuso porque se lembrou de seu passado. Quando ele se acalmou, Jane foi obrigada a dizer-lhe que seria melhor se Maruji não estivesse na escola, pois temia que a mesma coisa acontecesse novamente no futuro. Jane também perguntou sobre a pulseira que Maruji usava. Sem que ela suspeitasse, Maruji é um dos rebeldes contra o colonialismo britânico. No passado, eles lutaram para libertar a terra do Quênia, que foi colonizada pelos britânicos. Os detidos foram então torturados e forçados a revogar o seu juramento de proteger o solo queniano. Maruji foi até torturado uma vez com um lápis afiado enfiado na orelha. Em outro dia, Maruji, que aliás é avô, pôde contar uma história para outras crianças, gerando entusiasmo entre elas. No entanto, isso fez Alfred sentir que o que Maruji fez se tornaria um problema no futuro. Dia após dia Maruji vai bem na escola. As pessoas na rádio começaram a falar sobre um avô que ainda está na escola. Durante a pausa para o almoço, um aluno chamado Kamal brigou com outro aluno. Vendo isso, Maruji veio até ele e bateu em Kamal para lhe ensinar uma lição. A comoção deixou os professores em pânico e imediatamente parou Maruji. Ao mesmo tempo, um membro do conselho escolar chamado Kipruto veio à escola e ficou furioso com a comoção. Não só por causa da briga, mas também porque ouviu a notícia de que havia um velho que era aluno de sua escola. Kipruto fica furioso e pede a Jane para expulsar Maruji e depois transferi-lo para uma escola para adultos. No entanto, Jane tenta convencer Kipruto dizendo-lhe que Maruji é um dos veteranos de guerra e Jane pede que ele dê uma chance a Maruji. Kipruto até falou sobre questões tribais, que antes da independência o Quênia estava dividido em dois. A tribo Marga é uma tribo que escolheu lutar pela independência, mas a tribo Kipruto é uma tribo leal aos britânicos. Ouvir isto deixou Maruji furioso e também discordou de Kipruto, que vinha de uma tribo que não tinha qualquer contribuição para a independência do Quênia. Para além de bajular o colonialismo britânico, Jane ficou irritada porque, segundo ela, uma situação que já era independente não deveria ter diferenças étnicas. Existe apenas um Quênia. Jane até pensou que Maruji poderia não estar lutando contra os britânicos, porque se o fizesse já estaria morto. E naquela época Maruji disse a ela que tinha família. Ele tinha esposa e 2 filhos que foram mortos diante de seus olhos pelos britânicos. O debate finalmente parou aí. Jane ainda quer ajudar Maruji, finalmente decidindo encontrar-se com o ministro da Educação na esperança de poder ensinar Maruji na escola de lá. Ela tenta convencer a mãe do ministro. No entanto, seus esforços ainda não tiveram sucesso. O ministro pensa que esta oportunidade escolar é apenas para as crianças, para que se tornem pessoas úteis para o país do Quênia. Esta notícia Jane transmite a Maruji. Ele foi forçado a mudar de escola para uma escola para adultos na cidade se quisesse continuar seus estudos. Então, no dia seguinte, Maruji foi obrigado a caminhar vários quilômetros até a escola da cidade, porque não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Curtir e se inscrever pode parecer simples para você, mas para nós é precioso. Curta, inscreva-se e pressione o ícone do sino para receber as últimas notificações. Obrigado por ser tão solidário. Chegando na cidade, ele até parecia um louco. A situação escolar na cidade é muito diferente daquela da aldeia. Na cidade os alunos não têm vontade de estudar e o ambiente não é muito propício. Além disso, as lições não eram lições básicas para Maruji. Depois de voltar da cidade, Maruji foi até Jane e disse que não poderia frequentar aulas para adultos e implorou a Jane que o aceitasse novamente na escola. Ele só queria aprender a ler, porque quando era criança não tinha capacidade econômica suficiente para ir à escola. Ele disse que tinha uma carta do presidente que ele mesmo deveria ler. Essa é a razão pela qual ele estava tão desesperado para aprender a ler. Jane, que sabe disso, tenta ajudá-lo e implora a Kipruto que reconsidere sua decisão. No entanto, a tentativa ainda foi rejeitada. Maruji, sabendo dessa afirmação de Kipruto, ficou desapontada e deixou Jane. No dia seguinte, ainda na escola, Maruji conforta as crianças da classe uma última vez como despedida. Vendo isso, Jane decidiu aceitar Maruji. Porém, não sendo aluno, mas sim sendo seu companheiro para entreter as crianças nas aulas. Isso também deixou Maruji muito feliz. Por causa de sua viralidade na época, repórteres de vários países se interessaram em entrevistar Maruji. Eles queriam cobrir um avô que ainda queria cursar o ensino fundamental e por causa dessa entrevista, Maruji ficou famoso em todos os lugares da América. Ele é considerado uma pessoa que motiva todos a conseguirem lutar contra a derrota e Jane também está em destaque porque ela é quem dá uma chance a Maruji. No entanto, a notícia se transformou em um conflito que fez com que os pais não gostassem de Jane.
Então eles fizeram uma manifestação na escola porque Jane era considerada apenas buscando lucro para si mesma para poder ser famosa. Também fez Kipruto voltar à escola e repreender a decisão de Jane. Kipruto ainda está mencionando a tribo Maruji. Então Jane continua lembrando-os de que eles deveriam ter esquecido o que aconteceu no passado. A raiva de Kipruto não impediu Jane de parar Maruji para que Maruji pudesse ler aos poucos. Um dia, Jane recebeu uma ligação de alguém que a estava aterrorizando. O terror pensa que Jane está ganhando dinheiro por trás das ações que ajudam Maruji. Isso assustou Jane. Ela pediu ao marido para voltar para casa. Não parou por aí. Charles também ficou aterrorizado. Ele foi informado de que, por trabalhar na cidade, não sabia que Jane, sua esposa, saía frequentemente com outros homens. Com o passar do tempo, seu pai Kamal não gostou da presença de Maruji na escola. Ele acusa Maruji de receber dinheiro da mídia que noticia sobre ele. Ele descaradamente pediu a parte de Maruji. Como Maruji recusou, o pai de Kamal também convidou pessoas para atacar a escola para prejudicá-lo. Então, um dia, a escola de Jane foi atacada. Porém, para Maruji, que é veterano, confrontar e expulsar pessoas que fazem barulho é fácil para ele. Enquanto isso, Kamal, que antes era cínico em relação a Maruji, agora se interessa por ele. Quando Kamal aprendeu uma maneira interessante de lembrar como escrever números que até agora ele não conseguia escrevê-los corretamente, Maruji o motivou, que um dia ele poderia se tornar um bom aluno. Naquele dia, Jane recebeu uma carta do ministro da Educação e ela não esperava que fosse transferida para Turkana, uma aldeia mais distante de onde ela mora agora e claro, deixando ainda mais longe e impossibilitada de conhecer o marido. Isso fez Charles pedir a Jane que renunciasse. No entanto, Jane teimosamente manteve seu emprego. Isso deixou Charles ainda mais convencido de que sua esposa estava tendo um caso. Jane não esperava que, por trás de suas boas intenções, Charles acusasse e acreditasse na calúnia de outras pessoas. Jane também dá notícia para Maruji, que ela será transferida para Turkana. Maruji, sabendo disso, quis ir com ela, mas Jane recusou porque não queria que novos problemas acontecessem com ele mais tarde. Jane agradece a Maruji e pede que ele venha à escola amanhã para sua despedida. No dia seguinte, foi realizada uma despedida. A despedida deixou seus alunos tristes com a saída de Jane e seus alunos deram um presente de despedida para sua querida professora. Mas Maruji não queria ir para a escola naquele dia. Em vez disso, ele apenas observa a despedida à distância. No dia seguinte, Kipruto anunciou que traria uma nova diretora chamada Grace para substituir Jane. No entanto, deixou alunos e professores insatisfeitos com a decisão. E é isso mesmo. No dia da chegada de Grace, os pais dos alunos a cumprimentaram com alegria. Porém, não com os alunos. Eles não ficaram felizes. Até trancaram a cerca da escola e atiraram pedras nela. Isso fez com que Grace abandonasse a escola porque não queria ensinar crianças travessas. Com Maruji é diferente. Ele guarda sua cabra de estimação como provisão para pegar o ônibus para ir à cidade e se encontrar com o ministro da Educação e também com o presidente para lutar por seus direitos. Chegando lá, Maruji, que não queria esperar muito, resolveu imediatamente ir direto ao encontro do presidente em meio ao descuido da recepcionista. A figura de Maruji, já famosa, foi facilmente reconhecida por eles. Lá, Maruji lembrou-lhes diretamente a história da luta do Quênia pela independência. Anteriormente naquela sala, a única coisa presa ali era uma foto da rainha da Inglaterra até alcançarem a independência. O momento de silêncio, quando Maruji abre a camisa e revela as cicatrizes que os britânicos lhe fizeram no passado, prova que ele e outros guerreiros fizeram sacrifícios pela geração atual. No entanto, agora estão até a ser injustos com um professor que luta para educar a nova geração. Maruji implorou e pediu que Jane voltasse para sua antiga escola e então Maruji saiu da sala. Um dia, enquanto estava na escola, Maruji não esperava que sua luta fosse recompensada. Graças à sua luta, Jane conseguiu voltar para a escola. Maruji e todos os alunos estão felizes em receber Jane, que agora está de volta à escola. Para encurtar a história, um dia Maruji chegou à escola com sua carta porque até agora ele não conseguia ler fluentemente, havia palavras que ele não conhecia. Ele finalmente decidiu pedir ajuda a Jane ou Alfred para ler o conteúdo da carta. A carta foi lida por Alfred, uma carta do presidente da República do Quênia contendo agradecimentos a Maruji pelas suas lutas passadas. Portanto, Maruji receberá uma compensação pela sua luta pela República do Quênia. A lista dos locais onde Maruji foi detido também estava escrita na carta. Jane e Alfred, que ouviram isso, perceberam que as lutas de Maruji quando ele era jovem não eram brincadeira. Anos sendo prisioneiro,
sendo torturado e até quase morrendo para lutar pela independência do país. Depois de conhecer o conteúdo da carta, o clima ficou emocionante e Maruji ficou aliviado. Os esforços de Maruji para obter educação tornaram-se o assunto do mundo. Ele detém o recorde de ser a pessoa mais velha a ter acabado de iniciar o ensino fundamental. Ele foi até convidado pelas Nações Unidas para fazer um discurso aos líderes internacionais sobre a importância da educação porque Maruji inspira uma nova geração a ir à escola desde cedo. Aprender na velhice com capacidades cognitivas que começam a diminuir não é uma tarefa fácil, mas não é impossível de fazer. Não desista, mesmo que talvez em tenra idade não tenhamos a oportunidade de desfrutar da educação como outras pessoas. Não se sinta envergonhado porque é considerado tarde demais para começar a aprender. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.